Fala, empreendedora, tudo joinha? Eu tenho certeza que você deseja, sim, remunerar os seus talentos na internet através das estratégias do marketing digital. Porém, uma das queixas mais recorrentes que eu observo nas empreendedoras é a seguinte: eu quero criar um curso, eu quero criar um produto, um infoproduto e quero vender na internet, quero fazer um lançamento, enfim. Sim, dá para remunerar os seus talentos na internet, dá para transformar o seu conhecimento em um infoproduto, seja uma mentoria, seja um programa, seja um curso, seja uma consultoria, seja o que for, dá sim para você vender através das estratégias do marketing digital. Mas o que a gente observa é pessoas querendo vender por vender e esquecendo que tem uma base antes disso aí, que são os conceitos para que você construa um negócio que possa ser estável, que possa ser escalável, mas ele precisa ter uma base. E essa base são os conceitos que veremos agora. Então, antes de adentrar ao primeiro desafio da série dos 21 desafios para a empreendedora digital, vamos a alguns conceitos que não podem passar desapercebidos. E toda essa maratona, todos esses desafios a seguir, eles compõem a minha mentoria 4P para empreendedoras digitais. Então, é o primeiro módulo e parte do segundo módulo que eu juntei, fiz aqui um apanhado para ajudar e como sendo essa premissa, como sendo essa base, né, esse preparo para depois sim criar um infoproduto e poder vendê-lo com muito mais facilidade, porque o terreno já vai estar preparado. Então vamos lá? Então todo esse conteúdo ele está com foco principalmente no Instagram. Então a gente vai escolher aqui o Instagram como sendo parte da estrutura desse negócio, né? Via de regra aí é um mapa da mina para quem está iniciando. Eu recomendo veementemente que inicie pelo Instagram e só depois você migra e vai distribuir esse conteúdo em outras plataformas. Então vamos começar aí pelo Instagram. Então vamos lá. Conceitos que não podem passar desapercebidos. Primeiro, o que é o marketing digital, né? Porque tanto se fala em estratégias do marketing digital. É uma nomenclatura, é um termo utilizado para promover produtos, serviços, marcas por meio de estratégias digitais. Então, é uma das principais maneiras que as empresas, que os empreendedores têm de se comunicar, de estreitar esse relacionamento com o público de uma forma mais direta e principalmente personalizada. Então, cada vez mais as pessoas elas desejam essa comunicação de uma forma mais humanizada, de uma forma mais direta. Então, via de regra, é esse conjunto de estratégias digitais, né, que utilizamos aí para alavancar os nossos negócios na internet. E todas essas estratégias e táticas, elas são implementadas por meio de alguns canais, né, por meio de alguma distribuição, seja distribuição de mídias pagas ou gratuitas, através de e-mail, através de distribuição em grupos de Telegram, de WhatsApp, ou através de mídias pagas, como, por exemplo, o Facebook Ads, né? Então, são várias formas aí da gente estreitar esse relacionamento, mas eu queria que você ficasse com esse conceito de que marketing digital, então, é esse conjunto de estratégias que utilizamos de forma correta, de forma assertiva, para deixar nossa mensagem mais comunicável, mais alinhada com a nossa persona, com o nosso negócio, né, com o nosso nicho. E aí, dentro disso aí, a gente vê algo que é o neuromarketing. O neuromarketing, então, ele é essa mistura entre a neurociência e o marketing, né? Então, hoje a gente percebe grandes empresas, canais de televisão, utilizando do poder do neuromarketing o tempo inteiro para aguçar o nosso cérebro a desejar alguma coisa. Às vezes a gente nem necessita de algum objeto, de algum produto ou serviço, e a gente né, através de gatilhos mentais, nós somos motivados a desejar e a sentir a necessidade de comprar alguma coisa. Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Então, o neuromarketing é tudo isso, né? É um objetivo de entender o que faz um consumidor preferir uma marca em detrimento de outra, comprar ou não um produto, ou até mesmo se tornar um cliente fiel. Quando a gente começa a estudar tudo isso, a gente percebe, então, os estímulos, né, que são os gatilhos mentais, que eles podem ser desde imagens, cores, cheiros, né, até frases mesmo, bem elaboradas, né, através de boas copies, para que as pessoas despertem, né, esse lado nosso, do nosso cérebro, que a gente vai ver na tela logo a seguir,
que desperta para uma determinada mensagem. Então, esses estímulos, eles têm esse objetivo de despertar esse desejo, essa necessidade e até mesmo a urgência, né? Então, a utilidade é pautada principalmente nessa aplicação tomográfica cerebral para identificar as reações geradas no cérebro humano, quando as pessoas recebem determinados estímulos que, via de regra, são através dos gatilhos mentais. O nosso cérebro ele é dividido em duas partes, né? Podemos dizer assim, hemisfério direito e esquerdo, mas aqui vamos falar que é o neocórtex e o sistema límbico, né? Então, o neocórtex, ele é toda essa parte maior aqui do nosso cérebro, essa parte frontal. Então, é responsável pela capacidade de pensar de forma mais racional, é a parte mais lógica do nosso cérebro. A gente fala que é a parte esquerda, né? É a parte mais lógica, mais racional do nosso cérebro, é a parte responsável pelos números, né? Pela a parte matemática, enfim. E a parte direita é a parte mais criativa, mais emocional, é o nosso sistema límbico. Então, ele é o segundo nível cerebral, responsável por controlar, então, as emoções, né, mais complexas e sensações relacionadas aos sentidos, sobretudo os 5 sentidos, que é a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então, aqui é o lado mais da criatividade, né? O lado direito do nosso cérebro é o lado mais responsável aí pelas emoções. E é aqui que são ativados aí os gatilhos através de estratégias aí do neuromarketing. Só que essa parte racional, ela é despertada sim, mas é pelo emocional que costumamos mais fielmente, né? Com mais facilidade tomar decisões de compra. Então, claro que tem aquelas pessoas que elas precisam ver para crer, mas, sobretudo, as pessoas têm aquela sensação de sentir, né? É o sentir mesmo que vai levar à tomada de decisão. Então, é a parte do sistema límbico responsável por isso. E aí a gente entra numa outra parte aqui muito importante depois desses conceitos, que é, então, como que a gente se comunica, como que a gente pode estreitar esse relacionamento, então, se tratando de um negócio digital. Imagina o seguinte, imagina que você tem o conteúdo de um lado e o cliente do outro, e que isso precisa estar sobremaneira muito bem alinhados. Então, vou chamar aqui nesse exemplo, para facilitar, que o conteúdo é o nosso jardim. Então, imagine um jardim bem cultivado, todo verdinho, né? Com bons conteúdos, conteúdo de valor, conteúdo bem alinhado às dores desse possível cliente. E o cliente, por sua vez, né, digamos aqui que sejam as borboletas que sobrevoam esse conteúdo. Pode ser que elas pousem, pode ser que não. Pode ser que elas fiquem ali um tempo e depois virem clientes. E esse conceito, ele é muito interessante, ele precisa estar muito, muito, muito bem impregnado em nossas mentes, porque não é só sair criando um produto e vender, porque primeiro nós precisamos construir essa base. E essa base, ela é, sobretudo, ela é construída com muito carinho mesmo aí, distribuindo conteúdo em massa, conteúdo de valor e no gratuito, né? Então, imagina, você vai distribuir muito conteúdo gratuito para quando você tiver a oportunidade de lançar e de mostrar uma oferta de um produto seu, um curso, seja o que for, pago, as pessoas que te seguem, a sua audiência, elas vão pensar, opa, se no conteúdo gratuito eu já recebia tanto, é claro que eu vou comprar para eu experimentar. Então, o gatilho da reciprocidade, por sua vez, ele é acionado nessa hora. E isso é muito interessante. Então, o seu negócio ele vai se tornar muito mais estável e mais escalável quando você consegue entender, então, esses conceitos básicos aqui como, né, como sendo o terreno, como sendo a base do seu negócio. E aí, dentro desse preparo do jardim, você precisa compreender o seguinte: o conteúdo, ele precisa, sobretudo, alguma dessas premissas ele precisa abarcar. Ou, né, oxalá, bom seria abarcar todas. O conteúdo, ele precisa informar, ele precisa educar, ele precisa inspirar, motivar e, claro, quebrar objeções também. E ele, sobretudo, ele vai ajudar a fortalecer essa marca, esse posicionamento seu digital, que é o seu posicionamento, a forma como você quer ser vista, como você quer ser lembrada, como você quer construir o seu nome, o nome do seu negócio, sobretudo está pautado nesse conteúdo que você distribui, né, em várias outras vertentes que a gente vai ver aí adentrando o conteúdo dos 21 dias. Então, você precisa compreender isso.
E claro que uma consequência natural desse terreno bem adubado, desse jardim, que é o conteúdo, são as borboletas sentirem necessidade aí de sobrevoar e gostarem, sentirem prazer de aguçar o seu conteúdo. E aí, já lembrando que número de seguidores, eles não vão pagar boletos. O que vai realmente ajudar é a sua entrega genuína e autêntica. Então, você dá uma atenção com qualidade aos seguidores, mesmo que poucos, que você já possui, vai te ajudar a ter essa visão estratégica, esse mindset de empreendedora realmente que quer construir um negócio estável e não um negocinho só para dizer que tem. Então, não se preocupar. É claro que o número de seguidor é bacana, tem uma vaidade, tem uma questão aí por trás que é normal do ser humano. Mas é você compreender, ter os pés no chão, que o que te vai fazer chegar lá na frente não é número de seguidores, mas a estratégia que você vai utilizar para com os seguidores que você já tem. Vale muito você alimentar bem essas borboletas, os poucos que você já tem, do que você ficar só se preocupando com o número de seguidores, que às vezes, na sua maioria, são apenas espectadores ali curiosos, né? Mas não é a sua verdadeira persona, e isso é muito interessante. Eu até brinco com as minhas mentorandas que eu falo o seguinte: todo dia eu apago pelo menos de 15 a 20 fakes, né? Robôs ou pessoas que estão lá só me espionando, mas que não são minhas personas. Então, enquanto tem muitas pessoas preocupadas com o número, eu me preocupo em ter qualidade de quem me segue, porque a gente sabe que o Instagram ele vai entregar esse conteúdo para no máximo 10% da audiência, né? O algoritmo dita isso. E aí, se eu tiver um monte de seguidores fakes ou seguidores que não são minha persona, estão lá apenas para ficar vendo fotinhas bonitas e tralalá, eles vão me atrapalhar nessa distribuição do conteúdo, então prefiro ter personas lá dentro, porque eu sei que esses 10% vão ser mais, né, vão ser entregue esse conteúdo para a minha persona e não para essas pessoas que estão lá só sendo meros espectadores. Então, isso é interessante cultivar na mente de uma empreendedora que quer realmente crescer com qualidade. Então, dito isso, essas premissas aí que eu te sugiro com muito carinho, você dá uma atenção especial, isso vai te dar uma visão muito mais estratégica, você vai começar a pensar de uma outra forma o seu negócio e não necessariamente só pensar em vender, mas pensar que tem um relacionamento, que tem uma comunicação aí a ser construída e essa comunicação, ela é, sobretudo, embasada na distribuição desse conteúdo que precisa estar alinhado com a pessoa, com a persona, com o seu nicho, que é o que a gente vai começar a ver. Então, vamos que vamos para o primeiro desafio. E o primeiro desafio não poderia ser diferente. Você vai aqui definir o seu nicho. Silvânia, o que é isso, pelo amor? Então, definir o seu nicho ou a sua área de atuação é o primeiro passo. Não tem como você iniciar uma estratégia que seja se você não souber a área que você deseja atuar. Então, vamos imaginar que você é da psicologia, ou coach, ou da área de beleza, ou emagrecimento, seja o que for. Vamos pegar aqui o exemplo de um nicho de coaching, né? Então, imagina que o grande nicho seja coaching. Mas se você se posicionar simplesmente como sendo profissional dessa área, vai ficar muito abrangente. E na internet, quanto mais específico, mais clara será a sua comunicação com o seu potencial cliente. Então, ainda é necessário você afunilar, é o que a gente chama de subnicho. Então, dentro desse grande nicho coaching, em vez de falar assim, eu sou coach, coach de quê? De que área? Você vai falar assim, eu sou coach de carreira, ou eu sou coach de emagrecimento, eu sou coach de relacionamento, eu sou life coach, enfim. E aí você vai afunilar, então, e sem medo de estar perdendo uma fatia. Lembra, na internet são várias informações, muitos conteúdos, é muito competitivo, são vários conteúdos passando aí nas timelines das pessoas. Para elas pararem e dar uma notória atenção ao seu conteúdo, você precisa ser específica. Quanto mais específica, mais você vai alcançar. É o contrário daquele pensamento de que eu preciso abarcar o mundo inteiro. Não, você não vai abarcar o mundo inteiro, você não precisa salvar o mundo inteiro. Na internet, se você for cair nesse erro, você não vai alcançar ninguém. Então, pode mandar o medo embora, achar que você está perdendo, porque você não está perdendo, você está funilando para ganhar um tiro certeiro. Então, imagina aí o teu nicho,
E aí, se for necessário, você vai subnichar. Então, você é psicóloga? Beleza. Psicóloga atua em qual abordagem? Qual que é a sua linha de abordagem que você trabalha? Você é psicóloga organizacional? Ou você é psicóloga clínica? Você atua, então, na área de beleza? Qual que é a sua área? Né? De repente, cabelo, make, de repente, imagem, estilo. Então, tudo isso você precisa levar em consideração. Então, vamos que vamos. Coloca aí qual que é o seu nicho. Se você ainda não tem uma noção de qual é o seu nicho, de repente você é multipotencial, você sabe fazer várias coisas e você está indecisa qual nicho você vai abarcar, não sofra. Se lance, se ouse e depois de um tempo testando, se achar que não é isso, não tem problema, você pode mudar. Então, entra de coração aí, abre o seu coração para com um nicho que você tenha aí mais facilidade no momento, que você realmente deseja atuar e ajudar pessoas. Então, vamos que vamos para o próximo desafio. Compromisso 100% do lado aí, porque eu estou 110% do lado daqui. E simbora ao segundo desafio.